dia! Eu escolho a boa parte. E você? Que delícia de domingo, que delícia estar aqui. O primeiro domingo de 2026. Eu tô aqui já ouvindo meus louvores, já fiz minha meditação da palavra. E agora eu quero abrir o devocional aqui com vocês, para a gente dar sequência, ao nosso devocional que nós estamos fazendo juntos desde o dia 2, 2 de janeiro. E é uma delícia estar aqui nesse domingo. Já estou preparada aqui, para minha atividade física. Daqui a pouco eu vou dar uma caminhada, vou fazer alguma coisa, porque a gente precisa cuidar do corpo, da alma e do espírito, não é verdade? Eu acordo já cuidando do meu espírito, me alimentando, me preparando, alinhando as minhas emoções para o dia, e depois a gente faz uma atividade física para a gente ativar o nosso corpo. Quando a gente ativa o corpo, a gente ativa a mente, a gente consegue ser mais criativo, a gente consegue pensar melhor, administrar melhor as nossas coisas, e é sobre isso. Eu só vou ligar um pouquinho aqui, não vou ligar o ar não, que eu tô bem, só um minutinho. Vou ligar um ventinho aqui onde eu tô, porque aqui começou a esquentar. Bom dia, Ritinha, bom dia, bom dia. Acabei de entrar aqui, eu tô no propósito do devocional todos os dias. E esse devocional tá muito legal, porque eu não leio ele antes, eu não abri, Eu deixo para abrir aqui na surpresa. E por isso que muitas vezes eu abro e começo a chorar, porque ele fala tanto comigo e eu me emociono muito. Então, bora pro terceiro dia desse devocional. Ontem eu até escrevi umas coisas aqui sobre o capítulo de ontem, que foi grandioso. Ontem a gente falou muito sobre a gente ter um coração parecido com o de Davi, E aí mexeu muito comigo, porque ontem a gente falava sobre essa questão de a gente deixar para depois, Não priorizar os momentos de adoração. E Davi, em qualquer momento que ele estava, em qualquer lugar, meio à guerra, meio à confusão, meio ao pasto com as ovelhas, ele preferia parar e adorar. Então é isso que ontem mexeu comigo também, porque muitas vezes a gente faz aquela oração meia boca, na pressa ali, naquela obrigação, e a gente realmente não para ter um tempo, de qualidade realmente. Eu deixei para entrar um pouquinho mais tarde aqui, por ser domingo também. Eu só vou enviar para algumas pessoas que me pediram, Vai que elas estejam acordadas. Domingo é bem complicado ter gente acordado, porque as pessoas costumam querer dormir um pouquinho mais. Mas, enfim, Vamos aqui na tentativa de encontrar pessoas aí acordadas para fazer esse devocional com a gente. A maioria está offline, tá vendo? Então é um tempo realmente que as pessoas estão dormindo, literalmente. Bora então. Vamos começar o nosso devocional. Deixa eu ver aqui hoje. A graça de Deus renomeia a pessoa que o pecado tentou apagar. A graça de Deus renomeia, a graça do Senhor renomeia a pessoa que o pecado tentou apagar. O pecado que nos rouba e o Deus que nos resgata. Nossa. Vamos de 1 João, de 1 a 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Bom dia, obrigada para você também. Bora começar, você chegou no início, dá para pegar tudo, hein? Vamos lá. Este daqui pode ser o capítulo mais confrontador desse devocional. Não porque Deus quer te esmagar, mas porque Ele quer te amar demais. Ele já te ama para te deixar amarrado onde o pecado te prendeu. Durante muito tempo eu me curvei aos prazeres da carne, aos prazeres mundanos, às vontades egoístas.
Eu escolhi caminhos que não agradavam a Deus, mesmo sabendo lá no fundo que aquilo não vinha dele. Eu me perdi no pecado. Teve uma fase que eu não me sentia mais merecedor do amor de Deus. Eu me sentia sujo, culpado, condenado, como se eu carregasse uma etiqueta escrita: puxa vida, eu estraguei tudo, Deus não vai mais me querer. Talvez você se sinta assim também hoje em alguma área de sua vida. Talvez você esteja lendo essas linhas e lembrando de escolhas, de relacionamentos, de vícios, de comportamentos, de mentiras, de segredos, coisas que te fazem sentir indigno, longe, distante e fora da graça. O pecado faz isso. Ele promete prazer, mas ele entrega uma prisão. Ele promete liberdade, mas ele te acorrenta. Ele promete alívio, mas ele te cobra com culpa. A Bíblia, ela é muito clara, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado vai matando aos poucos. Ele mata a sua alegria, ele mata a sua sensibilidade espiritual, ele mata a sua identidade, os seus relacionamentos e mata até o seu propósito. E se não houver um arrependimento, ele mata até a nossa comunhão com Deus. Mas preste atenção, Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama profundamente nós, o pecador. Ele odeia aquilo que te destrói, mas ele ama a mim e ama a você. O pecado, ele tem uma característica muito cruel. Ele começa pequenininho, ele começa aceitável. É verdade isso. Mas se você não confessar, não abandonar, ele cresce. E ele toma um espaço. Meu Deus. Chega uma hora em que a gente não chora mais pelo pecado, não sente mais tristeza por ferir o coração de Deus. E isso é muito perigoso. É aquele verdadeiro pecadinho que a gente fala, né? Ah, isso aqui é um pecadinho, isso aqui é uma mentirinha. E a gente vai deixando. E isso faz o quê? Isso cresce, né? Na Bíblia diz: quem encobre as transgressões jamais prosperará, mas os que confessa deixará alcançar a misericórdia. Ah, Provérbios, eu amo, é verdade. Quem esconde, né? Quem esconde o pecado, é muito difícil a pessoa prosperar. Às vezes ela prospera por um tempo, mas logo aquilo tudo vem à tona. E quem alcança, né? Quem confessa, quem está sempre ali, né? Colocando diante do Senhor os seus pecados, as suas dores, né? Os seus erros, ele alcançará a misericórdia, porque o Senhor é misericordioso. Este capítulo é um chamado. Não negocie o seu pecado. Não chame de fraqueza o que a Bíblia chama de pecado. Muitas vezes a gente faz isso mesmo, né? Ai, a minha fraqueza é a bebida. A minha fraqueza é o álcool, é a droga, é o cigarro. A minha fraqueza é a fofoca. Nossa, adoro falar um pouquinho da vida do outro. Essa é a minha fraqueza. O que nós chamamos de fraqueza, a Bíblia chama de pecado. Não romantize o que está matando o seu relacionamento com Deus. Pecado não se administra, pecado se abandona, pecado não se penteia, pecado se confessa. Nossa. Pecado não se negocia, pecado se crucifica. A palavra diz que Deus é santo e Ele nos chama para uma vida de santidade, não de perfeição. Ele nos chama para uma vida de separação. É verdade. Muitas vezes a gente fala assim, eu demorei muito para entender, né? Isso daí é uma outra questão, a vida dos santos, né? Mas por que santo? Nossa, ele é santo, eu quero ser santo. Na verdade, a gente quer ser separado. Deus separa algumas pessoas, aquelas que já não pecam, ou quando pecam, elas confessam, elas se arrependem. Então eu quero ser um separado, eu não quero ser um escolhido.
gente usa muito essa palavra, santo, escolhido. Não. O meu mentor, ele me ensinou isso uma vez. Ele falou: Rove, você ora e faça da sua vida com que você seja separada. Separação daquilo que é sujo, que contamina, que te afasta dele. Talvez hoje você diga: ah, Rove, mas eu me sinto suja, tão longe, tão indigno. Mas eu também já me sentia assim. Tinha dias que eu não conseguia nem orar, porque a culpa gritava mais alto do que a fé. Eu achava que Deus estava meio cansado de mim. Eu já tinha errado demais. Eu não merecia mais recomeçar. Mas é exatamente aí que a graça entra. E a Bíblia nos diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está em Romanos 5:20. Isso não significa que Deus passa pano, que ele passa pano ali no pecado. Não, não está dizendo isso. Significa que não existe buraco tão profundo que a graça de Deus não possa alcançar. Não existe sujeira tão pesada que o sangue de Jesus não possa alcançar. Não existe história tão quebrada que o Senhor não possa restaurar. O pecado, ele é real, ele é sério, ele destrói. Mas a graça é ainda mais forte. A graça é o que te tira do lugar onde o pecado te colocou. Só que tem algo que precisamos entender com maturidade. A graça não é permissão para continuar pecando, é poder para sair do pecado. Gente, eu vou até grifar isso daqui. Olha só, a graça, ela não é uma permissão para você continuar pecando. Ah, eu pequei, vou pedir perdão, então tá tudo certo. Daqui a pouco você vai lá e repete de novo. E repete. A graça que te alcança, ela é um poder para que você possa sair do pecado. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção, porque muitas vezes a gente toma posse disso, né? Ah, que Deus perdoa tudo, é um Deus misericordioso, eu posso errar e Ele vai lá e perdoa o tempo todo. Mas a gente tem que prestar atenção, ó. Quero trazer para vocês o conceito que a Bíblia traz e muitas vezes a gente mistura. Ó, acabei de falar isso, ó. Pecado, transgressão e iniquidade. São 3 coisas diferentes. O pecado é você errar o alvo. É falhar, é desobedecer a Deus. É como se a gente saísse da direção, né? É como se a gente saísse do que agrada o coração de Deus. Então, por isso que a gente ouve algumas vezes que o pecado é errar o alvo. Quando você vai naquele tiro ao alvo e você atira e você erra o alvo que você mirou, assim é o pecado. Você saiu da vontade de Deus, então você errou o alvo. Legal isso daqui. Transgressão é quando você já sabe o que é certo e mesmo assim escolhe fazer errado. É aquela dor que dói na alma, né? Isso daqui me faz recordar muito uma coisa. Eu tinha uma mania, acho que do ser humano, né? De muitas vezes ficar falando da vida da pessoa, né? Ah, isso não é fofoca não, só tô falando. E aí a gente falava da vida de um e falava da vida do outro, reunia, né? Muitas vezes amigos ou parentes sentavam e ali a gente não conversava muitas vezes sobre assuntos. Ali saía o quê? Vida das pessoas. E um dia aquilo me incomodou, sabe? Um dia Deus me resgatou daquilo e falou: filha, isso não é certo. Não é certo ficar falando da vida do outro, falar, né, do que o outro é, julgando, isso é julgamento, e isso não é saudável, isso é pecado. E aí eu comecei a entrar num jejum, numa oração, para não fazer isso mais, isso já estava me fazendo mal. E aí essa parte da transgressão, quando ele fala que é quando você já sabe o que é certo e mesmo assim escolhe fazer errado, eu vejo isso como aquele frio na barriga. Muitas vezes, quando eu me pego em situação que eu tô ali conversando com alguém, eu já larguei esse hábito, eu tô, né, me sinto curada disso, mas eu tô aqui conversando com alguém, aí a pessoa começa a falar da vida de outra pessoa, me dá aquele gelo no estômago. Por quê? Porque eu já sei que aquilo é errado, eu já me libertei daquilo.
mas talvez para eu não deixar a pessoa que está na minha frente mal, eu não consigo ainda dar aquele corte. Olha só, eu também fui resgatada recentemente dessa transgressão. Então, isso é tão maravilhoso, né? E aí, é isso, sabe? Você fala, meu Deus, eu sei que isso é errado, mas por que eu continuo fazendo? Né? É ultrapassar um limite que você já conhece, você já sabe que é errado e você vai lá e você faz de novo. Então, você sabe que é pecado. Ó, tá escrito aqui, eu tô falando e tá escrito a mesma coisa, e eu nem li antes, hein? Você sabe que é pecado, o Espírito Santo te avisa, mas você insiste. Então, a transgressão é isso. Então, o pecado é você errar o alvo. É como se você errasse o alvo. A pessoa vai, ela peca, ela sai do caminho de Deus, ela sai do que Ele espera para nós. Isso é o pecado. A transgressão é quando você já sabe que aquilo é pecado, você está se libertando daquilo, mas você cai de novo naquela armadilha várias vezes. E a iniquidade é um nível ainda mais profundo. É quando o pecado vira padrão, estilo de vida e costume. A pessoa vive no pecado, já não sente mais nada, ela não sente dor, ela não sente peso, ela não sente quebrantamento, ela se acostumou com aquilo ali. É como se no começo o pecado incomodasse um pouquinho, gerasse uma culpa, mexesse um pouquinho na consciência, mas não houve arrependimento e o coração vai ficando o quê? Duro. É isso, né? Vocês entendem que é uma escala? Eu pequei, saí da rota. Eu resolvi não fazer aquilo mais, porque eu sei que aquilo é pecado. Mas vira e mexe, eu escorrego e caio naquilo. Você tem duas opções. Ou você é radical e você dá um basta e fala, não, isso não é mais pra mim. E se, né, no caso da fofoca, e se alguém chegar pra mim pra falar de alguém, eu falo, olha, me desculpa. Se você não mudar de assunto, eu vou precisar me retirar. Né? Ou então eu tô viciado no vício da pornografia e aí eu sei que aquilo é errado e eu vou lá e coloco um vídeo, aí eu falo, é errado, eu não vou fazer isso mais, eu só vou assistir hoje, é só um videozinho, não vou mais fazer isso, né? Tô viciado no álcool, olha, eu não bebo mais, mas eu vou tomar só uma tacinha, porque é só uma tacinha, entendeu? Então, é sobre isso. E aí, quando fala da iniquidade, é o quê? Quer saber? Ah, gente, isso não é pecado não, isso é besteira, eu vou continuar. E aí você continua, e aí você acaba achando aquilo normal, e você vive nessa vida de pecado. E esse é o lugar mais perigoso, quando a pessoa passa a achar normal aquilo que Deus chama de pecado. Talvez hoje o Espírito Santo esteja te mostrando que alguma área não é escorregão, é padrão. A gente fala muito isso, né? Eu dei uma escorregadinha. Não, gente, não é escorregadinha. Você já fez com que aquilo se tornasse padrão na sua vida. Talvez hoje o Espírito Santo esteja te mostrando que algumas áreas não é escorregão, é padrão. Não é pecadinho, é iniquidade se instalando na sua vida. Ah, é pecadinho, né? É uma mentirinha. Ah, é uma mentirinha só, é uma mentirinha branca que a gente fala. Então é isso, sabe? É a gente parar e não deixar isso crescer. Quando a gente deixa o pecado crescer na nossa vida, ele vira o quê? Ele vira uma transgressão. E se a gente não curar, ele vira o quê? Ele vira uma iniquidade. Então hoje eu resolvi não fumar mais, né? Eu não quero mais fumar, querendo ou não é um vício, e vício é pecado. Então assim, eu decidi, né? Eu escorreguei, eu não vou mais fumar não. Aí passa um tempo e fala assim, ah, quer saber? Vou fumar só eu não vou fumar um maço, eu vou fumar um cigarrinho hoje. Ou eu vou tomar um copinho de cerveja. Um copinho, não vai me fazer mal, porque, né, eu decidi sair desse vício. Gente, eu estou falando para pessoas que são viciadas, tá? Pessoas que estão querendo se livrar de vícios. Então tá, porque o vício é o pecado, né? O vício que é o pecado. Então hoje eu resolvi assistir um videozinho de pornografia, só porque eu descobri que a pornografia, ela é pecado. Então eu vou assistir um videozinho. Então eu tô sendo o quê?
eu tô caindo na transgressão. Eu sei que aquilo é errado, mas eu vou fazer. E aí, quando eu assisto um hoje, daqui 15 dias eu assisto o outro, nossa, eu tô saindo fora do meu pecado. Não, na verdade eu tô o quê? Mascarando o meu pecado, passando um pano nele. E aí vai chegar um dia que você vai falar assim, quer saber? Isso não é pecado não, deixa do jeito que tá, eu vou levando a vida assim. E aí você entrou aonde? Num buraco mais profundo que é a iniquidade, você se acostuma com aquilo, né? Então, lembra-se de Maria Madalena? A Bíblia diz que Jesus expulsou 7 demônios dela, lá em Lucas 8:2. 7 aqui aponta algo muito profundo, muito pesado. Ela tinha 7 escravidão real na vida dela. Madalena carregava uma história marcada por opressão, provavelmente por imoralidade, vergonha, rótulos. Aos olhos das pessoas, ela era uma mulher o quê? Pecadora. Mas Jesus a viu como uma mulher restaurada, uma mulher que seria testemunha da ressurreição, uma mulher que estaria perto da cruz quando muitos foram embora. Ele não aprovou o pecado dela. Ele não aprovou, gente, o pecado dela. Ele a libertou do pecado dela. Ele não carimbou o passado dela. Ele escreveu o futuro novo. Ele não julgou, ele não bateu o carimbo, né? Ele não carimbou o passado dela. Ele escreveu um novo futuro. E assim também foi aquela mulher apanhada em adultério, né? Que ela ouviu de Jesus o quê? Eu também não te condeno, vai e não peque mais. Aqui tá falando daquela mulher que queria ser apedrejada, lembra? Tava todo mundo com as pedras na mão para atacar, e Jesus falou que você que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós temos pecado, né? E aí Jesus a livrou e falou o que para ela? Não peque mais. Ou seja, você já sabe que isso que você está fazendo é errado, não peque mais. Para que você não caia aonde? Na transgressão. Um pedacinho hoje, um pouquinho, diminuir. Não, gente, é cortar na raiz. Jesus, ele não romantizou o pecado dela. Ele chamou para uma vida nova. Eu não te condeno, mas não volte mais para o primeiro lugar. Ou seja, Jesus perdoa, mas não volte mais para lá, porque senão a gente passa a ter uma fé, sabe o quê? Gente, desculpa a palavra, mas uma fé sem vergonha. Eu vou lá e cometo um pecado, né? Eu vou lá e faço algo errado. Aí eu corro para os pés da cruz, eu peço perdão e eu recebo, porque nós temos um Deus misericordioso. Passa um tempo, eu vou lá e faço a mesma coisa. Então é isso que Deus fala aqui, ó. Eu não te condeno, mas não volte para o mesmo lugar. Eu falo muito isso pro meu filho, sabe? Filho, muitas vezes ele comete algo errado, né? E ele vem, mamãe, eu fiz isso, eu não queria fazer. Tudo bem, Davi, a gente vai conversar sobre isso, mas a mamãe não aceita o mesmo erro. Você vai errar muitas vezes, mas erros diferentes. O mesmo erro, mamãe não aceita mais, porque você já sabe que aquilo é errado, então não repita. E eu acho que é a mesma coisa que Deus faz com nós em relação ao pecado. Filha, eu te perdoo, mas não volte mais para o mesmo lugar, né? Porque senão passa a ser uma fé sem vergonha, uma fé sacana mesmo com Jesus, onde a gente erra, vai lá e pede perdão e volta e faz a mesma coisa. É isso que o Espírito Santo está nos dizendo hoje. Eu não te condeno, mas eu te chamo para sair deste lugar. Não volte para o lugar de onde eu já te tirei. Olha que importante isso. Não volte para o lugar que eu já te tirei. Então é isso, é você pecar e não fazer mais aquilo. À medida que você peca e volta, fica difícil para Jesus te tirar de lá todas as vezes, né? Então é sobre isso que está falando. Talvez você esteja envolvido em um relacionamento que sabe que não agrada a Deus. Talvez você está preso à pornografia, a adultério, a mentira, a fofoca, a vícios em práticas ocultas, em amarras emocionais. Talvez você esteja vivendo uma vida de metade de luz e metade de trevas.
Eu não escrevo isso para te apontar o dedo. Eu escrevo porque eu sei o que é estar longe por dentro e perto por fora. Eu vou na missa todo domingo, eu vou no culto todos os domingos, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu abro vídeos para falar de Jesus, eu escrevo no meu Instagram frases motivacionais cristãs. Isso é o quê? Isso é você estar perto de Jesus por fora. Mas e por dentro? Como que você está por dentro? Será que você é realmente tudo aquilo que você está se mostrando lá fora? Será que realmente você não está repetindo os pecados que você já pediu perdão e você continua insistindo neles? Eu sei que esse lugar a gente não tem paz. Não basta só você saber que é pecado, não basta só você se sentir mal, é preciso você renunciar. Renunciar o pecado é dizer, eu não quero mais isso para minha vida, eu não vou mais alimentar os meus vícios, eu não vou mais alimentar, eu não vou mais proteger, eu não vou mais acobertar isso, passar pano mesmo, né? A gente muitas vezes passa pano nos nossos próprios pecados. Eu não abro mão desse prazer, desse hábito, desse relacionamento, desse vício, dessa prática, porque eu escolho Jesus. Eu abro mão, eu vou abrir mão disso porque eu resolvi renunciar. E essa renúncia dói, gente. No início ela te esmaga, ela te confronta, ela te poda, ela te tritura, literalmente, sabe? Dói porque muitas vezes o pecado, ele atende uma carência, ele preenche um vazio, ele anestesia uma dor. Muitas vezes os vícios, né, da pornografia, do álcool, do cigarro, da fofoca, né, são vícios que estão ali preenchendo dores, né? Como a gente não consegue superar muitas vezes dores que nós temos, né? Dores que estão nos esmagando, que estão nos destruindo emocionalmente, a gente se afoga em quê? Em vícios. A gente corre para vícios como se fosse o quê? Uma fuga, né? Quando você renuncia, parece que você está perdendo algo. É verdade. Quando a gente vai largando os vícios, a gente tem essa sensação no início de vazio. Mas na verdade você está sendo livrado. Renunciar é entregar para Deus aquilo que você sabe que te afasta dele, mesmo que a sua alma ainda não goste daquilo. Então por isso que dói, porque muitas vezes a gente abandonar algo que a gente estava gostando, né, de fazer, aquilo dói. E são vícios bobos às vezes que a gente acha que é tão pequeno. Por exemplo, muitas vezes você deixa de dar atenção à sua família, os seus entes que estão ali dentro da sua casa, porque você está viciado no celular. Você passa o dia inteiro ali, olhando a vida do outro, vendo TikTok, dando risada, se distraindo, e você olha, você vê um filho triste lá sozinho brincando. Você não poderia estar lá brincando com ele? A sua esposa lá deitada no sofá também, no celular dela, um para um lado, um para o outro. O seu pai idoso lá, né, sozinho, perdido nos pensamentos dele, ninguém para conversar. E você está preso aonde? No vício, no pecado do celular. Então isso é para a gente pensar nesse domingo. É escolher obedecer, mesmo quando o corpo e a mente, as emoções querem o contrário. E é aí que entra o novo Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça não é uma desculpa para continuar fazendo o que é errado. A graça é o combustível que te permite dizer não para aquilo que antes te dominava. Quando você chega no ponto que você realmente é tocado pela graça, né, que você aceita a misericórdia de Deus, você começa a ter força para dizer não. A graça é a mão de Deus te levantando do chão, te limpando, te restaurando, te dando força para romper com o ciclo. Talvez você tenha vivido anos de transgressão, sabendo que era pecado, mas insistindo naquilo. Talvez você já tenha se acostumado tanto com algumas coisas que viraram até o que? A iniquidade que a gente falou lá atrás. Você já nem sente mais que aquilo é uma dor ou um pecado, já virou uma rotina, né? Um estilo de vida para você.
Mas se hoje ao ler isso algo mais te incomodar, doer, apertar, isso já te prova que a graça de Deus está te alcançando. Ele ainda está falando com você, Ele ainda está chamando pelo seu nome. Hoje é um convite para vocês dizerem em voz alta: Senhor, onde o pecado abundou na minha vida, deixa a tua graça superabundar. Eu não quero mais negociar com o pecado, eu renuncio tudo aquilo que me afasta de ti. E eu quero voltar a te sentir, voltar a chorar, voltar a me quebrantar. Não deixe o meu coração ficar duro, não dá nojo do pecado, me dá nojo, faça com que eu sinta nojo do pecado e desejo sim a santidade. Esse é o tipo de oração que muda a rota, é o tipo de clamor que o céu escuta, é o primeiro passo para não voltar nunca mais ao lugar de onde Jesus já te tirou. Se hoje você se sente sujo, distante, pesado, cheio de culpa, eu quero que você guarde essa verdade. Você pode estar em pecado, mas você não nasceu para viver nele. Você nasceu para ser livre. Jesus já pagou pelo seu passado, mas você precisa responder no presente. Ele já ofereceu o perdão, mas você precisa se arrepender. Este é um capítulo de exortação, mas também é um capítulo de esperança, porque se tem pecado ainda, tem tempo de se arrepender. Se tem confronto, ainda tem amor para te alcançar. Não negocie com o pecado, não adie o conserto, não brinque com aquilo que Jesus teve que morrer para vencer. E quando a culpa tentar te dizer você não é digno, você vai poder responder: eu posso não ser digna por mim, mas Jesus me lavou, me perdoou, me chamou para uma vida nova. E eu sou mais e mais e mais. Eu quero essa vida nova. Eu não sou mais aquilo que eu fiz. Eu sou o que Ele diz que eu sou. Ele é o caminho, a consciência, o quebrantamento, o arrependimento, o abandono do pecado. E um recomeço nos braços do Pai vai te fazer sair desse pecado. Então a gente vai fazer uma observação aqui hoje. Isso daqui tudo mexe muito com a gente, porque nós somos pecadores, né? Querendo ou não, nós somos frutos do pecado, né? De Adão e Eva. Mas isso não nos dá o direito de viver desse pecado, né? Porque começou lá no início do mundo e quem sou eu, né? Não, gente. Isso daqui é pra gente se voltar realmente para os pés do Senhor e escolher ser o quê? O separado, que eu falei aqui antes, né? Eu escolho ser separado, eu escolho renunciar, eu escolho estar perto de Jesus, eu escolho não errar mais o alvo. E vamos para a nossa oração final. Hoje a gente se estendeu um pouquinho mais, mas foi preciso porque o assunto realmente é puxado, né? Então vamos fazer a oração. Se você estiver aí, feche os olhos e eu vou ler a oração para a gente aqui. Senhor, eu chego diante de Ti hoje não para fingir que está tudo bem, mas para reconhecer que eu preciso ser limpo, perdoado e restaurado. Eu admito, muitas vezes eu escolhi os prazeres da carne, as vontades egoístas, os caminhos fáceis e me afastei daquilo que o Senhor tem para mim. Eu pequei em pensamentos, em atitudes, em escolhas, em conversas escondidas, em decisões que ninguém viu, mas o Senhor viu. E ainda assim o Senhor me ama. Hoje eu não quero mais negociar com o pecado. Eu não quero mais chamar de fraqueza aquilo que fere o teu coração. Eu não quero mais acalentar aquilo que Jesus morreu para crucificar. Perdoa-me, Pai. Perdoa cada transgressão, momento em que eu sabia que não era certo, mas eu escolhi o errado. Perdoa cada iniquidade, áreas em que o pecado virou costume, hábito, perdão, e eu já nem sentia mais aquela dor. Espírito Santo, eu te peço, não deixe o meu coração ficar duro. Tira de mim esse coração de pedra e dai-me um coração de carne, sensível à tua voz, que se aquebranta, que sente, que se arrepende.
Onde o pecado abundou na minha vida, que a tua graça superabunde. Lava-me com o sangue de Jesus. Restaura minha comunhão contigo. Quebra cadeias, rompe ciclos, apaga histórias de pecado e escreve a partir de hoje uma nova história em ti. Eu renuncio em nome de Jesus todo pecado, toda prática, todo relacionamento, todo vício, todo comportamento que me afasta da tua presença. Eu declaro em fé que eu não sou mais escravo, eu não sou mais definido como me diziam antes, né? Eu não sou mais definida com esse meu pecado que eu carregava. Eu não sou mais aquilo que eu fiz. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Pai, dai-me o nojo do pecado e fome da santidade, que eu ame mais a tua presença do que qualquer prazer passageiro, que eu teme mais entristecer o teu coração do que desagradar qualquer pessoa. Hoje, diante de ti eu oro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Em nome de Jesus. Amém. Uma frase aqui me chamou a atenção. Que eu tema mais entristecer o teu coração do que desagradar qualquer pessoa. Muitas vezes a gente transfere as nossas culpas para os outros, né? Eu acabo desagradando o coração de Jesus para agradar o coração do outro, né? Foi a história da fofoca que eu falei, né? A pessoa chega falando mal de alguém, aí você fala assim, deixa ela falar, né? Mas ali eu estou desagradando o coração de Jesus. E quantas vezes a gente cai nisso? Claro que existem situações em que a gente precisa realmente falar de algo para que aquilo possa, que envolva uma pessoa, para que aquilo possa realmente resolver uma situação, né? Ou para que você possa se livrar daquilo que você viveu, você pede ajuda a alguém, né? Eu passei por essa situação com alguém. Como que isso pode... como que você pode ver essa situação e me ajudar? Alguém de confiança, né? No caso dos católicos, um padre, né? Ou as pessoas que têm, as suas pessoas ali de confiança, né? Que você vê que estão num lugar um pouco acima de você, de maturidade, de sabedoria. Então, olha, eu passei por essa situação com essa pessoa. O que você acha? Como que eu posso perdoar isso? Como que eu posso passar por essa situação sem deixar mágoas? Então, isso não é falar da pessoa. Quando a gente fala de fofoca e falar de pessoas, é realmente a gente estar ali, né, descendo a lenha, descendo o bambu, falando mal e contando coisas daquela pessoa, revelando segredos que ela te confidenciou. Isso é fofoca, né? Então, pra gente saber diferenciar, né? Então é isso, gente. A gente fica por aqui hoje. Eu escolho a boa parte e você escolhe? Eu escolho a boa parte. E que nesse dia a gente possa vivenciar tudo aquilo que a gente leu aqui e ter um domingo abençoado, maravilhoso, uma semana. Eu amo, né, os domingos, que é onde a gente visita a casa do Senhor, é onde a gente escolhe para estar reunido com pessoas que a gente ama, a gente organiza a nossa semana que está iniciando. E eu desejo para você uma semana de paz, proteção e prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada, um beijo. Olha, a gente não tá deixando salvo aqui, eu tô deixando salvo lá no YouTube, então se vocês quiserem depois achar que fez sentido, quiserem enviar para alguém, né, alguém que você acha que vai gostar de escutar, vai ficar salvo lá no meu YouTube. O YouTube é o mesmo endereço daqui, rovi.semear. Um beijo e feliz domingo.